Olá, tudo bem? Boa noite, Ana Paula. Boa noite, pessoal que está entrando. Fico agradecido vocês estarem aqui participando, meu amor também participando, meu amigo Frei Laércio, boa noite. Todos vocês que já estão entrando. Eu fico muito agradecido de vocês estarem presentes nesta noite. Foi uma escolha nesses últimos dias para que pudesse aqui compartilhar com todos vocês esse momento, principalmente em relação a esse tema. Eu acredito que é um tema muito importante para a gente poder estar conversando, para a gente dar um bate-papo, até porque eu acredito que no dia de hoje essa proposta de sentido da vida tem muito a ver com, com o dia que eu celebro hoje. Muito feliz em saber também que a Ana Paula está informando que minha mãe está do lado. Sua bênção, mãe, né? Primeira vez que você participa de uma live. A gente não pode estar muito próximo nesse dia que eu celebro a minha vida, o dom da minha vida. Então eu quis aqui compartilhar com as pessoas que estiverem participando um pouco dessa temática, um pouco dessa proposta. Eu não tenho dúvida que a gente pode enriquecer muito aqui nessa conversa. É uma das questões que mais tenho levado ao consultório, e eu ouço dentro de um consultório há 10 anos, muitas pessoas angustiadas no sentido de que elas têm muitas dificuldades de encontrar os seus propósitos, o significado e o sentido da vida. Então, desde já eu agradeço a todos vocês que já estão entrando. Sejam bem-vindos, que nós possamos ter uma noite abençoada. Nesse momento também, a minha esposa, Miss Lene, né, que está cuidando da filhinha, da Isis. Obrigado vocês, né? Sou muito grato. Nesse momento, nesse dia de hoje, eu não posso abraçar muitos, até pelas restrições que nós estamos passando, mas eu não tenho dúvida que todas as pessoas que passarem aqui nessa noite será um motivo de sentir abraçado por todas elas. Tá? Obrigado mesmo, obrigado de coração por cada felicitação que eu já estou recebendo, e todas as felicitações que eu recebi no dia de hoje, eu sou muito abençoado porque eu tenho pessoas incríveis passando pela minha vida. Mas vamos falar menos e vamos aprender um pouco mais. Eu não tenho dúvida de que quando a gente passa algumas informações, alguns conceitos, a gente pode aprender ainda mais. Na minha formação de faculdade, na psicologia, a monografia, o encerramento do curso, eu tive essa proposta de descobrir, de encontrar uma teoria que pudesse ter muito sentido com aquilo que eu acreditava. Eu morei muitos anos em Antunes, um distrito próximo aqui de Pará de Minas, com os meus pais, e quando eu passei na faculdade de psicologia, eu vim morar em Pará de Minas, então tem aproximadamente 16 a 17 anos que eu já estou morando aqui, em Pará de Minas. Minha mãe continua morando em Antunes, meu irmão mora também em Antunes. E no final do curso eu fui identificar qual seria a teoria que mais pudesse ter relação com aquilo que eu acreditava na vida. Acreditava nas relações com as pessoas. Foi quando eu já conhecia um pouco, desde o segundo período, a teoria de Viktor Frankl. Viktor Frankl é um médico, um neurologista. Ele viveu no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, passou por grandes sofrimentos, todos nós sabemos o quanto que foi sofrimento para aqueles que tiveram naquela ocasião. E ele criou essa, podemos dizer, a terceira linha teórica da psicologia, que é a logoterapia. O que é logoterapia? Pode ser que algumas pessoas já ouviram falar. Logo tem a ver com a palavra grega, que tem um significado de sentido, de propósito. Terapia, ou seja, uma terapia através do sentido. Então, quando eu fui descobrindo nesta teoria, que tinha muito a ver com a minha formação humana, desde os meus 14 anos eu tive a oportunidade de ter experiência na primeira vez com uma psicoterapia. Então, eu sempre ali questionando, e nós passamos por essa fase na vida, de algumas questões, como: o que eu vim fazer aqui? Qual o sentido da vida? Para onde que eu vim? Para onde que eu vou? De onde eu vim? Para onde que eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Enfim, todos nós, eu acredito que em alguma etapa da vida a gente já deve ter passado por essa situação. E foi quando eu identifiquei muito, então,
e fui percebendo que a logoterapia tem muito a ver com aquilo que são as nossas questões, não só com parte filosófica, mas para a vida mesmo. E quando eu fui descobrindo um pouco dos conceitos dessa teoria, no qual o Franco falava que, ele fala nos seus escritos, ele reconhece o ser humano como uma existência espiritual, livre, um ser responsável. E o quanto hoje eu tenho trabalhado em psicoterapia em relação a esses processos. O quanto nós precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas. Por vários anos, né, eu não me recordo aqui o número exato, mas por vários anos eu precisei passar pela vida de algumas pessoas passaram pela minha vida, e eu ainda não tinha motivo algum para poder questionar sobre o motivo da minha existência, mas algo estava me incomodando, eu não tinha ainda um sentido. Eu tinha amigos naquela época, eu tinha muitas pessoas que passavam por mim, mas a vida ainda estava sem graça. A minha vida, por um tempo, por mais que eu pudesse apresentar para as pessoas que ela tinha um sentido, mas internamente ela não fazia muito sentido. Minha vida internamente, minha família, as pessoas mais próximas talvez saibam, mas por algumas vezes eu já tive a experiência, segundo a avaliação de um psiquiatra, de uma depressão mascarada. Então eu já tive essas ideias, esses pensamentos, sim, de fazer algo contra a própria vida. Isso é muito comum de nós termos esses pensamentos por algo que a gente ainda não encontrou como preenchimento para um sentido. Até que eu fui percebendo que o sentido é o motor básico para a nossa existência. Eu fui descobrindo isso na teoria de Viktor Frankl. Ou seja, saibam disso. O sentido que nós damos à nossa vida é o motor básico para a nossa existência. Se nós, vocês que estão aí participando, vocês ainda não encontraram um sentido para a vida, é muito provável que tenha algo disfuncional para que esse motor esteja funcionando. E isso se tornará um grande desafio para nós, a nossa existência, se nós não encontrarmos o que hoje está sendo muito falado, que é os propósitos. Qual que é o seu propósito? Será que a gente veio aqui apenas para passar nessa vida sem ter experiências significativas? Foi até que eu fui descobrindo na psicologia, nos atendimentos, com o passar dos anos, que essa força interna, quando Frank falava que a força interna do homem é lutar para encontrar esse sentido, eu fui percebendo isso a partir de várias experiências, ouvindo não só o sofrimento das pessoas, mas percebendo os meus sofrimentos, mesmo que eles eram silenciosos, mesmo que eles eram aparentemente camuflados. Eu fui percebendo que esses sofrimentos ele tinha a ver com aquilo que eu ainda não tinha encontrado internamente. E Viktor Frankl fala sobre isso. Nós não vamos encontrar sentido fora. O que nós vamos encontrar é algo transitório. Pode fazer sentido temporariamente. A gente compra um carro, compra uma casa, tem um relacionamento, tem várias oportunidades na vida, mas essas oportunidades elas são mutáveis, elas são transitórias. Por isso que nós estamos percebendo pessoas tristes, angustiadas, em depressão. Entende, pessoal? Que nós vamos encontrar o que de fato vai fazer sentido e vai sustentar esse sentido a partir daquilo que a gente encontra dentro. E como que isso foi acontecendo na minha vida nesses 38 anos que hoje eu completo? Foi quando eu fui percebendo que eu poderia fazer diferença na vida de alguém, na vida das pessoas que passassem à minha volta. E eu carrego um lema, se é que eu posso dizer que um deles, além de tantos outros, é que eu passe na vida de alguém, mas que passe deixando marcas da eternidade. Tem uma música do Padre Fábio de Mello, Marcas do Eterno. Eu era adolescente quando ele lançou, ele escreveu essa música, e nunca mais eu esqueci que quando eu tiver a oportunidade de passar na vida de alguém, que mesmo que seja um olhar, um gesto, ouvir alguma palavra dessa pessoa, esse seja de fato o sentido que faz para a minha vida. De fato, seja esse o motivo de estar aqui nessa vida. Esse foi o sentido que eu encontrei para mim. Eu não sei, vocês que estão participando, mais uma vez eu sou muito grato. Cada pessoa que entrou aqui, cada pessoa que passar aqui, eu estou sentindo como se estivesse sendo abraçado por vocês. Então, quando a gente descobre que o sentido não está fora e ele é transitório, quando a gente procura fora, a gente vai vivendo uma angústia extrema. A gente vai ficar voltando, como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca.
E aí quando eu percebo que Viktor Frankl lança nos seus conceitos que nós vamos encontrar através de 3 formas. Eu fiz uma pequena colinha aqui para não esquecer o quanto que isso pode facilitar vocês, porque de repente vocês podem estar se perguntando, tá, você encontrou o sentido, mas como que eu faço para encontrar o sentido? Eu sinto muito que eu preciso te dizer, eu também não sei. Eu não sei como que você vai encontrar o sentido. Eu só posso dizer que você precisa começar a excluir da sua vida aquilo que não faz mais sentido. Amizades, relacionamentos, leituras, vídeos, TV, não sei. Cada pessoa vai precisar identificar aquilo que não faz sentido. Eu precisei começar a fazer esse filtro, a peneirar um pouco daquilo que não fazia sentido. Os meus pensamentos, por muitas vezes, eram pensamentos negativos, eram pensamentos fulminantes. Por quê? Porque eu não acreditava em mim. Eu não acreditava que eu tinha potencial, eu não acreditava que eu podia ser diferente. E há 15 anos atrás, quando eu entrei na faculdade de psicologia, antes mesmo de entrar, quando eu fui fazer o vestibular para psicologia, eu estava num espaço, eu estava fazendo uma visita, fazendo uma viagem, e diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima eu disse, eu só vou passar em psicologia se eu não for mais um psicólogo. Eu não queria ser mais um psicólogo. Já está cheio de mais um. Com todo respeito aos grandes amigos que eu tenho, eu não estou falando da psicologia, dos profissionais, eu estou falando que nós estamos diante de pessoas. Eu não quero ser mais um pai, eu não quero ser mais um filho, eu não quero ser mais um amigo, eu não quero ser números. Eu quero fazer diferença. E isso faz sentido na vida de muitas pessoas. Quando você passa na vida de alguém e faz sentido na vida dela. Você talvez passa uma vez na vida dela e isso faz sentido. E foi quando eu tive a oportunidade de passar lá na faculdade e desde o primeiro cliente que eu tive, o primeiro paciente, eu sempre busco fazer sentido na vida daquelas pessoas que eu escuto. E eu já escutei diversas situações, seja de abusos, enfim, de questões trágicas. E muitas vezes a vontade de fato é chorar do lado dessas pessoas. E muitas vezes eu me emociono com essas pessoas. Porque ali eu estou percebendo que eu estou fazendo alguma coisa diferente na vida delas. Aquilo está fazendo sentido para elas. E aí, quando o Frankl fala de 3, eu só vou citar esses 3 pontos, para depois eu também ter uma surpresa aqui, que eu convidei uma pessoa por alguns minutos estarem aqui com a gente, representando todas as pessoas que já passaram pela minha vida. Então, Viktor Frankl fala o seguinte, 3 maneiras, 3 valores que nós podemos identificar que nós já estamos encontrando sentido para a nossa vida. Valores de criação, ou seja, eu crio a minha realidade, são frutos da capacidade humana criar algo diferente. Então não basta esperar que Deus vai fazer. Deus já plantou tudo aqui dentro de mim, dentro de vocês que estão participando, só que basta que nós façamos que essa realidade aconteça. Ou seja, eu crio essas novas situações, decorrentes de atividades, de busca de conhecimentos, de leituras, de trocas, de inspirações. Então, primeiro, valores de criação. Esses são pontos importantíssimos para que facilita para nós encontrar um sentido para a vida. Outro valor, valor da experiência, quando a gente tem esse valor que nasce da capacidade de sentir bem e adequadamente as experiências, ou seja, a experiência que eu tenho convivendo com pessoas que me levam para cima, que me motivem, não com pessoas depressivas, com pessoas vitimistas, pessoas que reclamam, pessoas que são negativas. Não, eu preciso começar a encontrar esse sentido, ajudando outras pessoas, como a Jéssica relembra aqui mesmo, como o Viktor Frankl diz. Eu encontro sentido da minha vida ajudando os outros a encontrarem. A partir dessa experiência, isso começa é como se estivesse cultivando o sentido que eu encontrei. Eu quero ouvir as pessoas, eu quero escutar as pessoas. E quando eu tenho a oportunidade de perceber, e desde adolescente também eu ouvi essa expressão, se tem algo que eu levo para o consultório eu talvez não vou conseguir ressuscitar muitas pessoas, mas aquelas que eu conseguir ressuscitar para um novo sentido, para uma nova vida, isso já valeu muito. Se uma palavra que aqui eu disser nessa noite com vocês, no sentido de gratidão, podem ter certeza que já valeu muito a pena. E é por isso que eu vou continuar fazendo muito e eu não me permito fazer menos do que aquilo que eu posso fazer, que é sempre o 100%.
E o terceiro, valor. Então, o primeiro, o valor da criação, aquilo que eu crio, a realidade que eu crio. Eu me responsabilizo para a realidade que eu estou criando, a experiência que eu vivencio. E o valor da atitude, ou seja, precisa ter ação. Está relacionado com a ética pessoal, a tomada de decisões diante da vida, do sofrimento, da alegria e de tudo que acontece. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. E se tem algo que nós não podemos esquecer nós temos o interesse a alcançar e encontrar um sentido, é preciso assumir a responsabilidade pelas consequências e pelos resultados. E eu precisei assumir as consequências e os resultados de tudo que eu escolhi. Abrir mão de muitas amizades e de relacionamentos. Então, se de fato nós temos a oportunidade e desejo, não basta querer encontrar um propósito da vida. A partir do desejo que eu tenho de encontrar um sentido para a vida, com esses valores, da criação, da experiência e da atitude, é necessário autorresponsabilidade. É necessário assumir todas as consequências. De fato, eu não preciso ser melhor do que ninguém. Ninguém, para encontrar sentido da vida, precisa ser melhor, passar por cima de ninguém, ter ódio de ninguém, guardar ressentimento. Isso não vai fazer, isso vai impedir, vai criar bloqueios, criar medos, restrições. Eu preciso acreditar em mim. Como que eu acredito em mim? Percebendo que eu tenho todas as potencialidades que o Criador, que Deus já me deu. Claro que esse assunto ele é vasto. Um dia talvez eu faça por mais tempo essa live falando um pouco mais sobre a teoria do sentido da vida, a logoterapia de Viktor Frankl, mas hoje eu quero dividir em alguns momentos, porque eu estou muito feliz com as pessoas que estão aqui participando. Para aqueles que entraram depois, eu estou aqui compartilhando a partir desta live uma celebração de gratidão ao dom da minha vida. Hoje completando 3.8, eu tenho a oportunidade de estar por alguns minutos, algumas horas aqui com vocês. E eu escolhi uma pessoa, essa pessoa, se não me engano, ela continua aqui com a gente, para representar todos vocês que um dia já passaram pela minha vida, que já me escutaram, que já entraram no meu consultório, que já foram meus amigos, que a gente já se cumprimentou. Enfim, nesses 38 anos, é claro que são inúmeras pessoas, eu não quero nem nomear aqui essas pessoas, porque são inúmeras que já me fizeram. E por isso eu quero convidar um grande amigo, agora, só um minutinho aqui, deixa eu convidar ele aqui para ele poder participar aqui com a gente. Ele vai representar todos os meus amigos, todas as pessoas, e vai falar um pouquinho sobre o sentido da vida, porque essa pessoa, eu vou relembrar, é a amizade que mais se estende. Nós já vamos fazer bodas de prata de amizade, então é com muita alegria que eu espero. Eu já fiz o convite para ele, só falta ele aceitar. Vamos ver, daqui a pouquinho ele vai estar presente. Ele representa todas as pessoas. Claro que eu queria abraçar todos aqueles que já tiveram oportunidade. Dá um oizinho aí de novo para nós. Quero convidar esse grande amigo, ele está distante agora, a gente não pode se falar. Eu já enviei o convite para ele, vamos ver aqui se ele já vai aceitar aqui. Deixa eu enviar novamente aqui. Estou enviando novamente aqui o convite para ele, vamos ver se ele vai aceitar. Tá? Pessoal, estou muito feliz mesmo, tá? Com a participação de vocês, agradecido. Enquanto isso, deixa eu ver aqui se só um pouquinho da paciência de vocês aí, porque eu estou fazendo um convite deixa eu ver aqui, essas tecnologias que sempre nos desafiam. Eu vou enviar mais uma vez o convite aqui para ver se vai dar tudo certo. Agora vai dar tudo certo. Vai chegar aí. Isso. Aí, até que enfim, hein? Vira o celular aí para nós agora. Só você virar o Tá me celular aí. ouvindo aí? Tá me ouvindo aí? Isso. Sua bênção, Frei. Deus abençoa. Muito obrigado por me convidar para essa sua festa virtual, nesses seus 3.8 de vida, viu? Sim. Muito obrigado mesmo por estar aqui com você.
E com todo mundo que está aí participando, porque pode ter gente que eu não conheço aí, e pode ter gente que eu conheço, então para todos eles o meu abraço. Eu estava acompanhando você desde o início, falando sobre o sentido da vida, e aí eu estava aqui passeando pelo Viktor Frankl, né? No sentido da vida, a obra dele que você se refere, e algumas coisas me chamam a atenção, mas a primeira coisa que me chama a atenção, eu acho que todos nós devemos aprender, é o que está escrito numa outra pensadora, uma pensadora indiana, eu não sei se vocês conhecem, mas eu acho que eu posso fazer propaganda, né? Tem problema não, né? É um outro jeito de usar a boca. É bastante interessante. E eu separei aqui alguns poemas dela, que é uma indiana que mora no Canadá, e um deles, que está na página 198, diz assim: você precisa ter vontade de passar o resto da vida, antes de tudo, com você. Eu acho que o sentido da vida começa aí. Porque não adianta você buscar sentido fora. Você começou a dizer sobre isso. O primeiro sentido da nossa vida somos nós. Isso não é ser egoísta, não. Porque é conosco que nós vamos viver. É cada um consigo mesmo, com as suas querelas, com as suas mazelas, com os seus lixos que você vem carregando, igual você começou a mencionar, de raiva, de rancor e etc e tal, que a gente precisa desafogar isso. E a gente precisa ser uma boa companhia para a gente. Esse é o primeiro sentido. Senão, a gente vai entrar numa linha do fracasso. Nesse momento, eu acho que, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, de sentir a nossa fragilidade, de testar todos os nossos limites, é o momento de fato para a gente colocar na nossa cabeça o que a gente precisa para o resto da vida, antes de tudo, é ter vontade de ficar conosco. Eu vou ilustrar aí com algo que eu levo muito para o consultório, é o amor próprio. Isso é fundamental, né? O quanto que nós aprendemos equivocadamente, você teve uma grande participação da minha formação religiosa, humana, emocional, você sabe disso? Desde os 13 para 14 anos que a gente já se conhece, e o quanto que a minha interpretação de amor era um amor só fora. E isso me fazia muitas vezes sofrer, porque eu achava que isso era o suficiente. Enquanto eu não encontrei essa forma que você está aí compartilhando com a gente, de fato eu não consegui encontrar um sentido para a vida. E você teve participação de altos e baixos na minha vida, você sabe disso, mesmo distante, né? Passando aí por Minas Gerais, tão distante, mas a gente sempre estava próximo no coração. E o quanto que eu sou grato a isso, porque de fato eu aprendi muito isso com você. Claro que eu aprendi na cadeira lá da faculdade, mas de uma forma muito prática. É por isso que eu tive a oportunidade, para mim isso foi uma iluminação divina mesmo, de ter relembrado que você é uma das pessoas que representa todos aqueles que passam pela minha vida. Porque você me ensinou muito isso. Eu não sei se é muito isso não, mas vamos dizer que é uma via de mão dupla. A gente não pode dizer só que foi um que nos ajudou. Não foi de mão única, isso você pode ter certeza, né? Você sabe muito bem disso. Quantas vezes também você já me ouviu aí por estas ruas de Pará de Minas, à noite, depois de nossos eventos, depois do seu serviço, das nossas celebrações, a gente para e vai sentar em algum lugar e nós vamos conversar. Quanto pão de queijo nós já comemos aí, né? Saboreando essas conversas. Olha, e aí, quando a gente vê sobre essas coisas, sobre o sentido da vida, o sentido da vida ele é uma construção, gente. Ele não vem pronto em qualquer lugar, como se fosse um pacote de suco instantâneo, de comida instantânea, que você vai ali no micro-ondas e aquece e está pronto para servir. Não. Tem gente que passa a vida inteira construindo e ainda chega no final se perguntando: para que eu estou aqui? E aí a gente tem que abrir mão e lançar mão
de um homenzinho muito importante na história, que é Francisco de Assis, porque ele se perguntou: o que eu quero que eu faça? O que eu quero de mim? Para que eu estou nesse mundo? Porque ninguém está aqui para ocupar espaço no mundo. Tem uns que acham que... Ser mais um. Tem uns que acham que está aqui só para ocupar espaço no mundo. E tem uns que ocupam mais espaço que os outros ainda, né? Mas a gente precisa achar um equilíbrio disso aí. A pergunta de Francisco, Senhor, o que queres que eu faça? Não foi para fora, foi para dentro. Ele primeiro fez uma viagem interior. E daí, para não correr o risco de, como por exemplo também está na obra de Viktor Frankl, lá em algumas páginas, e eu separei aqui porque é muito interessante o que está no livro, Dostoiévski vai dizer que o que define o ser humano como ser que tudo se habitua. O que define o ser humano é isso. É um ser que tudo se habitua. Mas ele termina na última frase. Mas ninguém me pergunte como. Ninguém me pergunte o modo. Ótimo. Olha, o Everton, como psicólogo, não tem o seu modo de se habituar a você próprio, a si próprio. Ele está procurando o jeito dele se habituar. O que ele pode dizer é te dar pistas para que você encontre um caminho para que você se habitue. Porque Nietzsche também diz, está na obra, quem tem um porquê viver pode suportar qualquer como. Está aqui, na obra. Quem não leu, leia. Né? Então, e o interessante, eu acredito que complementa isso que você está dizendo, quando ele fala do sofrimento a partir de uma crise, a partir de uma maturidade, a partir de uma ação. E isso, muitas vezes, a gente desconsidera, não entende que, de fato, determinados processos da vida para a evolução passa por essas condições, né, por essas nuances. Ele define, muitas vezes, o sofrimento a partir desse movimento sobre a crise que há, e ela é comum, ela não tem que ser evitada, mas a maturidade que desenvolve a partir dessa crise, mas com uma ação, e não com uma passividade. Queria só fazer essa ilustração porque eu me recordo quando o Frankl descreve sobre o sofrimento dessa forma. Gente, o que é sofrimento? Muita gente acha que sofrimento é castigo, é isso, é aquilo outro, mas é só pelo sofrimento que você consegue identificar as suas limitações, seus limites, mas também as suas possibilidades. Até onde você vai? Até onde você aguenta? O que você aguenta? E é pelo sofrimento, e você tentando responder ao sofrimento, que você vai se dar conta de que, nossa, eu não sei nem de onde eu tirei tanta força para enfrentar aquele momento. Opa, não sabe? Verifica aí no seu fundinho. Verifica aí nos seus guardados se você mesmo não sabe. Ou se você não botou coisa em cima que estava impedindo você de saber. Uhum. A gente precisa olhar para o sofrimento com um outro olhar. Porque não é tudo na vida que é bom para nós e que a gente vai ter uma vida boa em tudo, não. Não. O sofrimento, ele vem para poder... A primeira função do sofrimento é saber, fazer a gente saber das nossas possibilidades. Encarar o nosso limite. E você pode olhar que todo o sofrimento que você já passou por ele te deixou mais forte. E não te jogou para baixo. Então, sempre tem que ser o contrário. Porque se você se entrega ao sofrimento em si, apenas por mero vontade de sofrer, como o eterno sofredor, e você não vai ter nada para poder olhar para frente. Nós acabamos de celebrar discípulos de Emaús, me dá licença de falar um pouco da espiritualidade. Discípulo de Emaús foi isso. Abaixou a cabeça e ficou com o sofrimento. Aquele Jesus que a gente conheceu, que a gente acreditou, que a gente achava que podia, que ia, que é um outro problema, né? A expectativa.
Você olha sempre para o outro com uma expectativa tal, mas o problema da expectativa é seu. O outro não tem responsabilidade nenhuma sobre a sua expectativa. E aí você entra num sofrimento desenfreado. Ah, porque fulano, eu pensava que era. E aí, não é. Porque ninguém é. Foi com muita sede Voltando a no pote. Hã? Foi com muita sede no pote. Sim. Foi com muita sede no pote. O discípulo de Emaús foi do mesmo jeito. O que sobrou? Muita sede no pote. Discípulos para Emaús, o que sobrou para eles? A tristeza. Deu tudo errado. Vamos voltar para Emaús, tomar nossa cervejinha, ficar quietinho lá, porque deu tudo errado. Aí não. Depois eles vão entendendo, eles vão experimentando, eles vão revendo e vão vendo que como foi bom aquilo ter acontecido. Porque no final de tudo, o nosso coração ainda ardia. Talvez é isso que está faltando para nós. Deixar que o sofrimento deixe em nós o nosso coração arder. Sim. E você que teve a oportunidade de conviver mais da metade da minha vida, né, do meu lado, assim, de forma, enfim, afetiva, amorosa, você sabe o quanto que externamente não haveria motivo algum, materialmente falando, até mesmo enquanto personagens que participaram da minha vida, Laércio sabe muito bem que não haveria motivo nenhum de queixas, de questionamentos, de se vitimizar, enfim, de perda de sentido. E quantas vezes eu precisei de madrugada, enfim, por várias vezes, procurar esse meu grande amigo, assim como outras pessoas também que eu já precisava procurar, porque ali eu não conseguia identificar esse sentido dentro. E talvez eu nunca compartilhei isso com você, meu amigo, que numa das oportunidades de um dos treinamentos que eu fiz de psicologia pré e perinatal, que é entender toda a dinâmica psíquica e emocional e afetiva, sentimental de um útero, lá no útero mesmo, eu tive a oportunidade de fazer uma regressão no útero da minha mãe e ali eu descobri que não tinha nada a ver com os personagens que estavam à minha volta, mas comigo mesmo, dentro de um processo de interpretação. E quantas vezes eu ouço isso hoje, quase que diariamente, dentro de um consultório, o quanto que a má interpretação de uma realidade pode nos levar à perda de vários sentidos. E ali foi a mudança da chave. Quando eu participei dessa formação, o quanto que ali as minhas próximas psicoterapias pessoais, particulares, deu uma nova guinada na minha vida. Para aquele que muitas vezes pensou e pensou efetivamente em perda de sentido da vida, em querer fazer algo contra a própria vida, ali fez uma mudança. Porque eu descobri que não eram as pessoas as responsáveis por aquela vida que para mim não tinha sentido. E hoje eu consigo perceber que esses grandes sentidos que a minha vida tem, não só de ouvir as pessoas, de cuidar da minha família, de cuidar do amor do meu casamento, de cuidar das minhas filhas, que é um dos grandes sentidos da minha vida, você sabe disso, e muitas pessoas que convivem comigo sabem disso, o quanto que isso faz um movimento muito significativo na nossa vida. Como você disse, um levar para frente, né? Porém, a gente ainda continua olhando para aquilo ou para quem fez. Não, é para onde que aquilo está me levando, para onde que aquele movimento, aquele sofrimento me leva. Uhum. E abraçar aquele lugar onde você está. Sim. É interessante quando você fala do uterino, porque eu passei pela experiência com a terapia de Bob Hoffman, né? E aí é muito interessante porque o pessoal fica na dúvida. Outro dia aí o Supremo estava para votar sobre aborto, né? E o pessoal tem uns, cabeça um pouco ainda pequena, que começa a dizer, ah não, mas é o feto ainda, não tem nada. Tem sim, lá na formação ele já começa a montar tudo. Ele já vai esquadrinhando todos os sentidos, e são sentimentos e sentidos que carregam para a vida toda. Sabe quando você se pergunta, ou você vê uma pessoa, ou conhece alguém, ou você mesmo se pergunta, gente, eu não sei de onde que eu trago esse sentimento. Essa versão, ou esse querer bastante, não sei de onde que eu trago isso. Ah, vai investigar sim. Vai fazer o processo da terapia, você vai entender de onde que você está trazendo. E o que é mais interessante, você fala da sua família, de se abrir para os outros. O se abrir para o outro, a única consequência que ele te traz é que depois, quando você se rasga pelo outro,
você tem que se costurar. E dói da mesma forma. Muito. Não é? Então, é esse o caminho, gente. A vida, ela não é uma coisa feita, sei lá, como é que a gente pode dizer isso, né? Não é só da música que eu gosto. Também tem a outra lá, insuportável, que fica zunindo no meu ouvido, mas eu tenho que aprender a conviver ali, encontrar aquele como que Dostoiévski está dizendo aqui no livro. Né? É o como. A gente precisa fazer isso. E a oportunidade que você teve de me apresentar de uma forma tão bonita, tão carinhosa, Francisco, hoje as pessoas que frequentam o meu espaço sabem que está lá do lado do meu computador a imagem de São Francisco e o quanto que a oração dele, de fato, né, todos nós conhecemos a oração de São Francisco, é um norteador para todos os meus trabalhos, para todas as minhas ações. Eu não vou falar só do trabalho da psicologia, mas de todas as ações. Se tem algo que me modela, além de todo o ensinamento, que é o maior mandamento que Jesus nos trouxe, e aí eu fiz uma nova interpretação dele a partir da maturidade de fé que a gente vai adquirindo, e você fez parte da minha também de auxiliar esse processo, amar a Coitado de Deus, você. como a ti mesmo. Por isso que acabou um pouquinho de cabelo, você precisou ajudar muito, né? E o quanto que os ensinamentos de Francisco norteiam cada passo, assim, sempre quando eu posso me recordar, principalmente da humildade, da fé e do amor. Isso é essencial nas minhas atuações. E eu não tenho dúvida que você está representando dezenas, se não dizer centenas de pessoas, além das que já passaram por aqui hoje, que eu pude convidar, que estão aqui participando, e também aqueles que não puderam e um dia passaram pela minha vida, aqueles que já se foram, quantos amigos que a gente se perde, né? Também ao longo dessa vida, mas pode ter certeza que eu não quero levantar muito esse ego aí, afagar muito esse ego, mas você Nem pode ter pode. certeza que nem pode, né? Nem pode. E pode ter certeza que você representa muito bem a grande maioria das pessoas que eu tenho um amor, um carinho, um respeito enorme, que fizeram com que eu pudesse crescer muito na vida e pode ter certeza que nesses últimos anos, talvez aí, enfim, eu posso dizer que eu tenho encontrado gradativamente dentro qual que de fato é o sentido da minha vida. Eu não quero ser mais um. Eu quero deixar um legado aqui, não quero deixar bens no sentido material físico, mas eu quero deixar essas marcas para as pessoas que passaram por mim e espero que eu esteja fazendo isso bem. E como Francisco disse, se ainda não fiz, que hoje seja o primeiro dia de começar tudo novamente, porque vale a pena. Tá? Exato, e você lembrou bem o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Então, primeiro, se ame, goste de você, gaste-se com você. Não Sim, precisa se arrebentar de gastar com o outro lá, não. Porque, aliás, também ninguém dá daquilo que não tem, né? É besteira. verdade, Né? verdade, Então, por isso que às vezes os matrimônios vão se desfazendo, porque você quer do outro aquilo que você não tem para oferecer. Então, verdade. não busque, não vá buscar no outro aquilo que você não tem. Primeiro, Sim, vá criar em você. Então, amar o outro como a si mesmo. Tenha amor por você. Olhe por você com sim, amor. E eu sei que o nosso tempo está estourado, pelo que eu estou isso. acompanhando aqui, mais ou menos, né? Mas eu quero deixar como essa participação e agradecimento de você ter me colocado assim com essa tamanha responsabilidade de representar tanta gente que foi importante na sua vida, que com certeza você poderia ter convidado o outro que seria mais né, significativo, talvez. Mas eu estou aqui, né, como aquele frasezinho que a gente sempre se colocou. Mas quero terminar com um poema daqui. Por Eu favor. acho que tem tudo a ver. O que importa? Acima de tudo, ame, como se fosse a única coisa que você sabe fazer. No fim do dia, isso tudo não significa nada. Esta página, onde você está, seu diploma, seu emprego, o dinheiro, nada importa, exceto o amor e a conexão entre pessoas.
quem você amou e com que profundidade você amou. Como você tocou as pessoas à sua volta e o quanto você se doou a elas. Feliz aniversário. Sua bênção de coração. Deus Nunca vou abençoe. esquecer desse momento, tá? Que Nem Deus te eu. abençoe também. Você sabe, E nem a eu. todos nós, você sabe disso. Fica com Deus. Paz e Um bem, abraço. viu? Beijo no seu coração. Paz e bem. Paz e bem. Então, pessoal, esse meu amigo Laércio, né, a gente já se conhece há muitos anos, como eu falei para vocês. Uma pessoa especial, ele representa todos vocês que estão aqui, que passaram aqui hoje, que estão me felicitando esse dia aqui, um feliz aniversário. E antes de encerrar, não tem nada que necessariamente que a gente precisa esperar uma hora de live, como o Instagram nos permite, mas eu quero encaminhar através, né, dessa bênção dele também, que todos vocês, que todos nós sejam de fato muito abençoados. Eu sou muito grato de fato por vocês, por algum dia ter ouvido alguma palavra, alguma sugestão, alguma orientação. Eu estendo não só aos amigos, mas aqueles que confiam no meu trabalho. É claro que eu encontrei muito sentido na minha vida através do meu trabalho na psicologia, isso é fundamental, foi fundamental, mas eu posso dizer para vocês que eu tenho encontrado nas minhas ações com os amigos, com os pacientes, com no meu casamento, com a minha filha Evelyn, com a minha filhinha de 1 ano, a Isis, que nesse momento está dormindo, com a minha esposa, que também fez uma mudança significativa na minha vida. Ela sabe muito bem o quanto que eu amo ela, mesmo que nem sempre manifesto por palavras, mas se tem uma forma que eu quero sempre retribuir às pessoas que passam pela minha vida através das atitudes. É claro que eu ainda estou muito longe de ser perfeito, porque meu ideal não é ser perfeito, mas é fazer a diferença na vida das pessoas. Eu nunca busquei a perfeição para que encontrasse um sentido para a vida. Então, eu quero aqui, antes de encerrar, se não me engano, a gente tem mais alguns poucos minutos, dar a oportunidade de agradecer uma pessoa, que eu não sei se ela ainda está ou não presente, se ela vai ouvir ou não, se ela vai estar continuando a participar ou não, mas uma pessoa que eu sou grato eternamente à vida dela, muito grato, eternamente grato, porque se eu tenho a oportunidade de estar compartilhando com vocês aqui, é porque um dia uma pessoa também passou por inúmeros sofrimentos, inúmeras dores, inúmeras dificuldades, mas conseguiu ser resiliente, conseguiu superar. Ela sabe muito bem o quanto que o meu amor ele é genuíno, ele é sincero, ele é autêntico, mesmo que diante de algumas falhas, diante de alguns tropeços, diante de alguns desentendimentos, desencontros de ideias, muitas vezes eu assumindo um lugar que eu não deveria, mas ali estava diante de cenários da imaturidade, o quanto que a gente precisa aprender diante das nossas imaturidades. E eu posso dizer que a minha gratidão a essa pessoa é tão grande, porque quando eu descobri, falei minutos atrás com vocês, quando eu descobri que numa vivência de regressão, ao entrar, ter a vivência, a experiência de sentir cada instante, de cada mês da minha gestação, eu pude retirar todo e qualquer tipo de responsabilidade à pessoa que eu não tenho dúvida, que é a pessoa que mais me ama nessa vida. Né? Claro que tem uma pessoa que eu sou muito grato a ela também, eu não tenho dúvida que ela já está olhando por mim no céu. Eu acredito sim que essa pessoa, que é o meu pai, que há 7 anos, que vai completar agora nessa próxima sexta, ele, não tenho dúvida que ele está num lugar onde ele possa sim estar com a sua mão abençoando, estendendo as suas mãos, né? Pela minha fé, eu acredito que ele possa sim, de fato, estar de alguma forma tendo o seu olhar tão carinhoso e percebendo tudo isso que eu tenho construído na vida, a partir desse legado que eu quero deixar. Ele deixou um legado muito grande, meu pai, mas eu também quero deixar um legado muito grande para aquelas pessoas que querem passar. Ele, de fato, é a minha grande inspiração, no motivo de trabalho, da honestidade, da transparência, de sentido para aquilo que dá, para fazer o melhor sempre. Então, como eu estava dizendo para vocês,
eu quero encaminhar aqui minha gratidão, meu amor, meu carinho, meu beijo, meu abraço, tudo que eu pudesse oferecer como adjetivo, os melhores adjetivos que tiver no dicionário, eu quero encaminhar agora e deixar no colo da minha mãe, porque eu não tenho dúvida que se eu tivesse a oportunidade agora, nesse dia de hoje, nós estaríamos nos abraçando. E claro que eu já falei com ela hoje, e eu quero pedir a benção à minha mãe, porque eu sei que ela então está ouvindo agora. E obrigado, pessoal. Desculpa por esse momento, eu sei que eu não precisaria pedir desculpa, mas se tem um motivo que eu estou aqui agora com vocês, eu preciso ser grato à minha mãe. Porque, de fato, ela passou os 9 meses e alguns anos onde ela sabe muito bem que os primeiros meses e anos de vida, talvez eu não estaria aqui se não fosse pela fé, se não fosse por vários outros motivos. Ela sabe muito bem, eu não preciso dar os detalhes, mas eu tenho certeza que ela me fez esse grande homem que eu estou buscando ser para as pessoas que passam à minha volta. E antes de encerrar essa live, eu quero dizer para vocês que se tem um modo que eu tenho buscado a ser cada dia, ou buscando ser melhor, é ensinar as minhas filhas, e quero ensinar muito, na verdade, também a minha filha, que eu dou a vida para todas as pessoas que quiserem, mas eu aprendi que também eu posso dar a vida por mim, porque o mesmo valor que a vida que as pessoas têm, esse valor também está dentro de mim. Deus não criou, o Criador não criou ninguém mais e menos, no qual eu preciso dar a vida apenas por alguém. A nossa vida é igual, nossa vida tem os mesmos recursos. Por isso eu fico muito grato, talvez um dos melhores dias de aniversário que eu passei, porque eu tive a oportunidade de compartilhar a gratidão aqui com vocês. Como eu disse, eu sou muito grato a cada um de vocês e que cada um de vocês possam encontrar esse grande valor, que é a própria vida. Tá? Então, as oportunidades que um dia talvez faria impedir que eu estivesse aqui, eu não tenho dúvida que elas aconteceram para que eu pudesse aprender e pudesse fazer com que esse dia, que essa noite, esse momento, e por mais 38, ou mesmo que seja por mais 8 minutos, podem ter certeza que espero que vocês façam assim também, que mesmo que dure mais um minuto a nossa vida, valeu a pena por tudo aquilo que nós fizemos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vou deixar essa live gravada, porque eu acredito que tem alguns ensinamentos aqui que podem ser úteis às pessoas, porque às vezes algumas pessoas acham que psicólogo não tem problema, né? De fato, eu acredito que eu escolhi a psicologia porque, de fato, eu precisaria aprender dentro dela muitos problemas a serem resolvidos dentro de mim. Então, eu não posso deixar aqui de agradecer alguns filhos do coração que já passaram pela minha vida, e nesse momento tem alguns deles em Florestal. São os meus filhos do coração. Sou pai adotivo de 6 rapazes com deficiência, alguns já viram na minha rede social. Estou com muita saudade deles, então eu vi aqui o Daniel participando e eu quero também deixar aqui a minha gratidão o quanto que esses meninos estão me ensinando a dar um novo valor da vida. A maioria deles não falam, mas eles abraçam, eles beijam, eles brincam, eles sentam no colo, eles deitam no colo. Então, às vezes, a gente não precisa fazer muitas coisas, falar muito. Claro que é importante falar, mas eu aprendi com esses rapazes, com esses meninos, que às vezes as nossas ações, as nossas atitudes, elas têm coerência com aquilo que a gente acredita, pela nossa fé e pelo nosso amor. Por isso, obrigado, pessoal. Obrigado por várias pessoas que participaram aqui. Sintam-se abraçados, sintam-se abraçadas. Tenho certeza que aqui passou amigos, passou todas as pessoas. Peço a bênção de vocês. Podem ter certeza que foi um dos melhores presentes que eu recebi nos últimos anos. Ele vai ficar marcado também para a minha história. E benção, mãe. Que Deus abençoe a senhora também. E pode ter certeza que tudo que vocês estão ouvindo, eu entendo como Francisco ensinou também. Quero terminar dessa forma. A Ana Paula está falando aqui que minha mãe está dando a benção.
sei disso. E é como se eu precisasse começar tudo novamente. Então eu quero começar de uma forma agora um pouco mais madura. Afinal, 3.8 nos dá essa condição. Acabei de falar minutos agora com meu padrinho, ele disse que, de fato, agora já vai chegando essa fase de se tornar um homem mais maduro. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um de vocês e que possamos ter cada dia motivos a mais de encontrar um sentido na vida. Deus abençoe, fica com Deus. Um abraço para as pessoas que quiserem compartilhar, depois encaminham que eu vou estar deixando gravada essa live. Algumas pessoas eu percebi nas mensagens em relação a realizar lives, eu tenho realizado com frequência. Quinta-feira tem uma nutricionista que me convidou, a Fernanda, às 19 horas. Eu tenho um projeto que iniciei com o Padre Geraldo Gabriel, agora já fechando mesmo, sem falar de muitas delongas, mas eu comecei um projeto de espiritualmente. Eu sempre vou convidar líderes religiosos para que a gente possa debater, não sobre religião, debater sobre algo que é da nossa espiritualidade e algo que é da mente. Tive a grande honra de ter o convidado primeiro, o Padre Geraldo Gabriel, e agora eu já tenho convidado outras pessoas, então a gente vai anunciando, vai compartilhando, e vocês vão percebendo que esse nosso projeto ao longo desse ano de 2020. Um abraço, pessoal, tenhamos todos uma boa noite, fico muito agradecido, de coração, minha gratidão a cada um que pôde participar. Fiquem com Deus, um abraço, e sinto-se abraçado, tá? Sinto-me abraçado por cada um de vocês. Tchauzinho.